Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou Rafa. Olá pessoal, eu sou Hannes. Antes de iniciar o vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho, que é para quando a gente lançar vídeo novo, vocês ficarem sabendo, caso gostem do conteúdo, e vocês virem assistir. E não se esqueça, nosso vídeo não tem cortes. É um vídeo que a gente fez para tentar ser o máximo de natural possível. Então, acho que quando a gente faz uns vídeos que a gente começa a cortar, não fica tão natural. Então, se a gente esquecer de algum nome, vai ver, né? O filme que a gente resolveu trazer para vocês hoje é o filme O Abrigo. É um filme que está disponível na Netflix, né? Caso vocês se interessem e queiram assistir. E é um filme que entrou há pouco tempo, porque está entre os top 10 mais assistidos ultimamente, né? Ninguém sabe por quê, né, velho? Mas, enfim, o filme conta a história de Kurt, que aparentemente é um pai de família comum, né? Ele trabalha em uma empreiteira, ele é casado com Samantha e ele tem uma filha chamada Hannah, né? O filme é basicamente mais só é só essa família. Envolve algumas pessoas fora, mas é pouquíssima, mas é mais só entre essa família, onde a maioria das cenas se passam. Então, o filme, ele conta a história de um pai de família que, a partir de um certo momento, ele começou a ter uns sonhos e ele começou a... como se ele trouxesse o que ele sonhasse para a vida real. Vou dar um exemplo que acontece no filme. Ele sonha no filme que o cachorro morde ele, no sonho, no pesadelo, né? Que o cachorro morde ele e ele passa o dia todinho com o braço doendo, justamente onde o cachorro doeu. E isso pra ele é como se fosse... Justamente onde o cachorro doeu. Eita, onde o cachorro mordeu. Onde o cachorro mordeu. Então, isso faz com que ele comece a achar que tudo que ele... acontece. É que eu acabei Só para vocês entenderem, o exemplo que Rafa já está dando tem tudo a ver com o filme. É dizer que o braço... O filme tem essas paranoias, o filme. O braço fez o quê? Doeu. Doeu. Não, o cachorro doeu. O cachorro doeu. Mas Aí... é verdade que sentiu a dor, supostamente a dor, né? Na alucinação, no sonho, seja lá o que for. Foi coach. Foi Kurt. Aí, como ele passou o dia sentindo o braço dolorido, na mente dele, tudo que ele sonhava poderia se realizar como se fosse tipo um presságio na mente dele. Só que aconteceu isso, ele continuou levando a vida tranquila, entre aspas, tranquila, com Hannah e Samantha, que é a mulher dele. E a filha. E a filha Hannah, né? E isso fez com que cada dia que passasse, ele tivesse mais esses sonhos estranhos. Antes dele ter esse sonho estranho, ele começou a ver umas nuvens no céu muito pesadas, como se fosse acontecer tipo uma tempestade, tipo isso. Algo assim meio apocalíptico, né? Tipo aquela tempestade muito forte. Aí ele começou a olhar para o céu e ver isso. E também ele achou estranho porque ele começou a ver uns pássaros no céu, não foi? Vai fazendo tipo como se fosse uma revoada. Tipo aquelas danças que os pássaros fazem. Aí na mente dele, aquilo ele achava muito estranho. Ele começou a associar que ia acontecer algo na cidade que iria afetar todo mundo. Então ele tinha que se preparar, ele tinha que fazer algo para proteger a família dele. Em outra cidade, não foi? Aconteceu tipo uma tempestade muito forte e destruiu muitas cidades. Que geralmente é comum, né, nos Estados Unidos, que acontece muito furacão, muita... chuva forte, furacão não, aquele bicho? Tornados. Acontece muito de tornados, ele destrói, por onde ele passa, destrói tudo. E na mente de Kurt iria acontecer isso, uma chuva muito forte com tornados. E ele começou a colocar isso na cabeça. Só que, mais pra frente, antes disso, ele teve outro sonho, isso a gente não sabia do histórico da família dele. Ele teve vários sonhos, na verdade, né? Foi, vários sonhos. Só que antes dele visitar a mãe dele, ele teve um sonho com a mulher dele, que segundo ele, olha só como ele fez a associação. A associação dele era o quê? Essa tempestade, quando acontecesse, iria destruir tudo, né? Por exemplo, as casas, no caso, e as pessoas que sobrevivessem, que fosse molhada por essa chuva,
elas iam se transformar em outras pessoas. Tipo assim, elas não iam mais reconhecer seus familiares. E no sonho ele via isso. E ele trazia para a realidade. Tanto é que quando ele sonhou com a mulher dele, que a mulher dele tinha se molhado com essa chuva, uma chuva como se fosse tipo contaminada. Aí quando ele sonhou com a mulher dele, que no sonho a mulher dele, quando viu ele, tentou pegar uma faca, não foi? Ela não fez assim, ela só deu a entender que iria pegar a faca, no sonho. Quando ele despertou, que ele foi tomar café, aí a mulher dele foi e chegou perto dele, tocou nele, ele deu tipo um pulo, tipo se assustou. Aí a mulher dele já ficou com medo, tipo, o que está acontecendo? Ela já achou estranho, porque de uns dias ele já estava meio estranho já, depois que ele começou a ter esses sonhos. Ele estava meio estressado, ele estava sem paciência com a filha. Quando ele sonhou com um cachorro mordendo ele, não foi, velho? Ele pegou e fez um cercado para prender o cachorro, porque na mente dele aquilo iria acontecer de verdade, na vida real. Então ele tentava o máximo possível, o que ele pudesse fazer, ele iria fazer para, tipo, impedir que aquilo acontecesse. Foi quando que ele foi visitar a mãe dele. A mãe dele morava em um sanatório, velho? Tipo um sanatório. A mãe dele morava. Uma clínica de reabilitação. Reabilitação não, de pacientes psiquiátricos. Pronto, a mãe dele morava lá. Foi quando a gente descobriu que a mãe dele tinha um histórico de problemas mentais. Esquizofrenia, isso. E a mãe dele começou justamente igual ele começou. Então poderia ser um histórico de família, entendeu? Tipo assim, um histórico de algo genético que passava de geração para geração, tipo isso. Aí ele perguntou à mãe dele como teria começado os episódios de esquizofrenia e como ela percebeu que estava fazendo algo que não condizia com a realidade. Foi quando ela disse que ela começou tendo momentos de estresses, ela começou com, tipo assim, ela começou a destoar da realidade. Ela não sabia mais o que era real e o que era realidade. Só que a mãe dele não sonhava, ela imaginava realmente que estava vendo coisa, estava sendo perseguida. E o Kurt não, ele começou a sonhar e os sonhos dele, como ele sonhava, ele trazia para a realidade aquilo, como se fosse tipo, aquilo vai acontecer. Quando a mãe dele contou isso para ele, que ela começou com esses momentos de estresses, ele associou, tipo assim, eu também comecei com esse momento de estresse, então possivelmente eu tenha também esquizofrenia. Não foi, velho? Foi quando ele teve a brilhante ideia de fazer o quê? Construir um abrigo para se proteger ele e a família dessa tempestade que iria vir. Só que foi o que ele fez. Ele pegou a casa dele, que já tinha sido quitada há pouco tempo. Como é que faz o nome? Como é que diz o nome? Ele fez um empréstimo e deu a casa como garantia para construir esse abrigo. Aí o que foi que ele fez? Comprou aqueles negócios de ferro grande, como é que é o nome? Tu sabe, né? Não. Eu não sei se... Ele comprou um container enorme e enterrou no quintal, porque ali seria o abrigo. Só que, logicamente, as pessoas começaram a achar estranha, né? Principalmente onde ele trabalha. Que ele realmente começou a agir estranhamente lá, principalmente com um amigo dele, que trabalhava com ele. Porque, na mente dele, ele tinha medo de contar para mais alguém. Ele não contou nem para a mulher dele. Ele tinha medo de contar para mais alguém e as pessoas acharem que ele é louco, igual a mãe dele. Quem conhecia ele iria dizer o quê? Que ele tinha esquizofrenia igual a mãe dele. Esse era o medo dele. Aí o que foi que ele fez? Tentou levar a vida mais comum possível. Ele voltou a trabalhar, só que quando ele voltou a trabalhar, ele começou a ouvir barulho de trovão. E o amigo dele já começou a achar estranho. Ele falou assim, você está ouvindo algum barulho de trovão? Ele falou assim, não, mas o céu está limpo. O amigo dele. Aí ele achou estranho. Na mesma noite que ele perguntou isso pro amigo, ele sonhou com um amigo dele tentando matar ele, não foi, velho? Não foi? Foi como que ele sonhou com o amigo dele? Lembra? Ele sonhou com o amigo dele fazendo alguma coisa com ele. Não lembro se foi tentando matar ele. Não, foi o amigo dele de certa forma se transformando como se fosse
monstro, coisa desse tipo. Porque ele disse que os olhos dele começaram a modificar. Sim, foi. Ele, como um amigo, porque o amigo dele, no sonho, tinha também levado essa chuva. E essa chuva tinha transformado o amigo dele, tipo, em um monstro. Começou a, tipo, coisar os olhos. Aí o que foi que ele fez? Foi lá no chefe dele, pediu pra trocar o pai. Foi, pediu pra trocar o pai. Pediu pra que o amigo dele fosse ficar com outra pessoa e outra pessoa... Não é pá, não? Pá dupla. A dupla, sim, trocar a dupla. Ele pediu que o amigo dele fosse ficar com outra dupla e a outra dupla viesse com ele. Falar que é pá, ele estava no canteiro de obras. Então Ah. poderia ser a pá instrumento. Sim, de é. trabalho. Sim, é que ele trabalhava numa empresa de construção, eu acho, né, velho? Não, de construção não, é de perfuração, que ele trabalhava numa empresa. Aí ele foi lá no chefe dele e pediu pra trocar esqueci o nome de novo, meu pai eterno. De grupo, de amigo. O amigo dele foi trabalhar com outra pessoa e a outra pessoa foi trabalhar com ele. Só que o amigo dele achou estranho, só que não questionou. Quando ele teve o final de semana que ele não ia ter trabalho, o Kurt pegou a escavadeira e outro negócio lá, acho que é o guindaste, né? Pegou dois equipamentos lá do onde ele trabalhava para escavar o buraco para ele esconder o tudo. O que foi? O que foi? Não foi assim, não? O que foi, menino? O que foi? Continue. O que foi? Menino. Continue. São muitas emoções. Voltando pro filme, ele pegou esses dois equipamentos para escavar, para cavar esse negócio, para cavar esse buraco e colocar o container para fazer o abrigo. Ele cavou, enterrou. Só que o patrão dele disse: "Que foi, menino? O que foi?" Só uma crise. Existencial? Eu sei, menino. Existe. De fato. Aí ele pegou esses dois equipamentos e o chefe dele ficou sabendo. Aí o chefe dele foi lá, achou muito estranho porque ele pegou esses equipamentos e foi saber dele. Quando ele chegou lá, ele descobriu que para quem ele tinha levado esses equipamentos, que era para fazer esse abrigo. Ele acabou sendo demitido. Aí ele ficou em desespero porque tinha feito um empréstimo há pouco tempo, ele ia perder a casa, tinha que dar conta da família dele, da mulher dele. Olha, gente, a nova inquilina aqui, ó. Eu vou explicar, pessoal, por que eu tô rindo. No filme, interrompendo aqui o que ele tá dizendo, entrei numa crise de rir. Por quê? A gente tem aqui duas gatas. E uma é diria que filhote ainda, que é pequenininha. E aí, quando você tava falando sobre o filme, e eu lembrando de alguns contextos do filme, que depois eu vou dar uns spoilerzinhos, a gata tava fazendo a mesma coisa que o personagem do filme estava. E por que, menino? Porque ela percebeu a resta dela e ficou querendo pegar. Tô rindo por isso, mentira, velho. Só que foi muito engraçado. E ela ficou jurando. Quando ela vinha para um espaço que não dava para ficar mais a sombra dela, a resta, aí ela ficava parada Procurando. Cadê? Você foi parar. Tipo assim, um pouco realidade e um pouco sem ser da realidade, né? É porque ela tá na fase da... Tipo, criança de verdade, querendo descobrir tudo, querendo mexer em tudo. Tudo pra ela é uma brincadeira. É assim, faz parte. Eu tava onde? Aqui. Não, no filme. Você não participou do filme. Participei sim, que eu tava assistindo. Eu tava onde? Em que parte? Sim, em que parte do filme? Você estava... Lembrei, sim, que o chefe dele foi lá e demitiu ele, demitiu o Kurt.
Aí ele ficou em desespero, porque ele não sabia o que fazer, porque ele iria perder a casa, tinha que dar conta da família, então seria muita coisa para ele resolver. Sem falar que ele está passando por esse processo de sem saber o que era verdade e sem saber o que era falso, né? Então eles resolveram, porque ele ainda tinha 2 meses de carência. Ele poderia receber ainda o benefício do auxílio saúde, né, velho? Porque a filha dele ia fazer plano de saúde. Porque a filha dele tinha que fazer uma cirurgia que não ficou muito clara. Foi uma cirurgia que não explicaram bem por que essa cirurgia. Não sei se é porque a filha dele, a Hannah, era surda. É surda. Eu não sei se era para ela. Não sei porque essa cirurgia ia fazer, não entendi. Eu só sei que tem uma parte que aparece que, assim, deixa muita coisa a desejar no filme, já começo logo criticando, né? Porque não é muito explícita algumas situações. Não explica bem. Eu sei que ela fez uma tomografia. Foi. Aparece esse momento, ela fazendo a tomografia, né? Entrando lá na máquina, enfim. E é uma cirurgia, acredito, bem complicada, né? E também eles dependem desse plano, já que é um plano que ele cobre muitas coisas, né? É um plano muito bom. A determinados procedimentos. Uhum. Pode continuar. Aí ele iria perder também esse benefício, só que como ele tinha 2 meses, ele ia tentar adiantar a cirurgia, porque a cirurgia só ia ser feita no final do ano. E aí, como ele perdeu o emprego, precisava fazer antes. Não explicou se ele conseguiu não explicou não, né? Não terminou enfatizando essa parte da cirurgia. Ficou uma coisa muito assim, sem nexo. Foi, não explicou. Que ficou sem sentido, na verdade. Não ficou muito clara. Né? Uhum, foi. Falava, aparecia a cena de um determinado contexto, voltava para essa questão do problema, né, de cult, e, na verdade, já pode ir falando. Só não fala o final. Enfim, e ficou muita coisa a desejar, a verdade é essa. Foi, porque não explicou se ela precisava fazer a cirurgia, se ela conseguiu fazer a cirurgia. Só que como o Kurt estava passando por essa dificuldade, com essa confusão mental, ele foi almoçar, não era um almoço, era um jantar pro pessoal da firma. Só que, como ele foi demitido, ele não queria ir. Só que a mulher dele falou assim, vamos, a gente precisa sair um pouquinho da rotina, a gente precisa conviver mais com essas pessoas. Pra mim não fez sentido. Porque ele tinha sido demitido e fazer o que nessa empresa, né, ainda? Aí eles foram assim mesmo. Quando ele chegou lá, o amigo dele, que ele pediu para que o chefe deles colocasse em outro grupo, estava lá. E ele tinha sido afastado por 2 semanas sem remuneração. E ele não sabia por quê, não foi, velho? Esse amigo dele. Eu acredito que sabia porque teve um momento da agressividade. Foi por causa disso, foi? O amigo dele? A punição do amigo dele de ter sido mandado embora foi justamente porque eles pegaram o maquinário da empresa sem... O amigo dele pegou junto? Não estava lá com ele no início. Ah, então foi por isso. Eu não tinha me atentado. Motivo, né, o coordenador lá da empresa demitiu ele e suspendeu o outro 2 semanas. Suspendeu o outro remuneração por 2 semanas. Só que Kurt saiu perdendo, porque ele perdeu o emprego, o outro não perdeu o emprego, ficou só 2 semanas sem receber. Ficou meio confuso essa parte também, porque o amigo dele foi brigar com ele. Assim, brigar de família. Não foi? Mas assim, porque ele falou assim, é assim que você trata os amigos? Sim. Porque ele se sentiu traído. Foi, porque também Kurt... Porque não tinha acontecido nada. Inclusive, quando ele vai pedir para fazer o remanejamento do amigo dele, o Kurt, ele diz, né? Uhum. O chefe lá pergunta, aconteceu alguma coisa? Ele disse, não. Entendeu? Era só o medo de Kurt, do amigo dele fazer o que ele fez no sonho, começar a se deteriorar, né, velho? Ficar tipo um monstro. Porque na mente dele ele ia fazer isso, entendeu? Aí Kurt... Só que aí, na verdade, ele... estava se prevenindo, entre aspas, mas aí ele teve 2 danos. Prejudicou a amizade dele. Perdeu o emprego. Perdeu o emprego e ainda prejudicou o amigo dele em relação à empresa, né? E quase perdeu a família também. Aí
Começou, aí nessa briga entre ele e o amigo dele, ele acabou se descontrolando, porque o amigo dele deu um soco na cara dele, ele acabou se descontrolando. Aí foi quando ele disse, está vindo aí uma grande tempestade, e muitos não irão sobreviver. Aí o povo achou que ele estava com problema mental mesmo. O povo começou a olhar para ele assim, meio duvidoso, todo mundo meio incrédulo, né, no que estava acontecendo. A mulher dele abraçou ele e eles foram para casa. Quando foi de noite, começou realmente uma chuva muito forte, com uma tempestade, e eles foram e se trancaram dentro do abrigo. Ele com a família dele. E ele mais fechou com cadeado. Eu imaginei logo, danou-se, que ele não vai mais querer abrir esse cadeado, por medo. Fica aquele suspense entre a se é verdade ou não, né, e o transtorno, digamos assim. Aham. Porque ele poderia muito bem ali ter ficado algo mais suspense, já que é um filme de suspense. Porque começava do nada. A cena que ele estava sonhando, a gente não sabia que era um sonho. Se era a cena do sonho no sonho dele, ou se era realmente uma realidade. Então ficava esse impasse. A gente só percebia que era um sonho porque as pessoas no sonho estavam tipo encharcadas, molhadas. A gente percebia por isso, porque quando as pessoas estavam encharcadas é porque as pessoas iam mudar. Assim, o aspecto, não o aspecto físico. O aspecto físico só quem mudou foi o amigo dele. Mas as pessoas mudavam o jeito de agir, o comportamento. Não era, velho? Aí eles trancaram nesse abrigo. Quando passou a noite, só aquele vendaval na chuva, passou a noite. Quando foi no outro dia, ele ainda continuava ouvindo a tempestade, só que a mulher dele não ouvia. Aí ficou aquele dilema. Tá ainda acontecendo a tempestade, ou ele está imaginando essa tempestade? Aí foi quando ele perguntou à filha dele, que a filha dele é surda, ele falava por libra. Ele e a mulher dele falavam com a criança por libras. Aí ele perguntou à filha, tá acontecendo a tempestade? A menina foi dizer que não, assim, fez assim, balançou a cabeça que não. Aí ele ficou sem querer abrir. Aí a mulher fez um enfrentamento com ele, não foi, velho? Aí ele foi e entregou a chave à mulher, pra mulher abrir. Aí ela foi e falou assim, não, eu quero que você abra, porque eu quero que você enfrente isso. Foi quando ele, mesmo com medo, foi lá e abriu. Gente, a gente não pode continuar mais do que isso, porque senão a gente vai contar o final do filme. E vocês têm que assistir o final do filme para saber se vocês vão gostar ou não do filme. O filme é um filme que, assim, você tem que ter muita paciência para assistir, porque é um filme muito arrastado, muito sofrido. Que é um filme com um diálogo muito vagaroso, sabe? Que não acontece muita coisa no decorrer dos diálogos. Se você não tem, principalmente nos dias de hoje, se você não tiver paciência, não assiste o filme. O filme é 2 horas de duração. Né, velho? Então, se você não tiver paciência, você nem assiste. 2 horas e 10. 2 horas e 10. Então, achei fraco os diálogos, achei fraco a história, principalmente o final, que foi com ódio do final. Não gostei. Não vou dizer o final, não. Mas vocês assistem e vocês dizem o que vocês acharam. Mas eu detestei o final. Melhor, eu detestei o filme, não gostei do filme. E tu, velho? Também não gostei. Então, é isso, pessoal. Assistam. Não, a pontuação do filme. Tu vai dar quanto pro filme? 4. Eu vou dar 2. Porque, assim, trouxe outras questões também, voltadas para o contexto psicológico, né? E que deixou ainda mais confuso. Foi. Por quê? Ele foi para um médico, acho que é um médico que já acompanhava a família, deve ser aparentemente um clínico geral. Psiquiatra, não? Não. O primeiro, não foi? Sim, foi. E aí fez a prescrição de uma medicação, porque ele não estava conseguindo dormir, ele conseguiu falar para esse médico, né, o que realmente estava acontecendo. E aí ele começou, a princípio, a tomar essas medicações, tomava escondido, tomava água da torneira, né? Mas já é comum eles tomarem água da torneira, porque é tratada. Enfim. Mas aparentemente era para que não também demonstrasse à esposa que ele estava fazendo uso daquelas medicações. Sim. Né? Como se ele estivesse tomando sem que ela soubesse. Ou Sim. que não queria que ela soubesse. Depois ele começa a já não ter melhorias. Tanto é que ele começa a fazer uso da medicação, ele consegue dormir melhor. Mas aí depois o efeito parece que se torna... É o contrário. E aí esse mesmo médico encaminha ele para fazer acompanhamento com o psiquiatra. Só que com o psiquiatra
evidentemente o custo era mais alto, né? Uhum. E não era E não era custódio pela clínica, próximo pela também, empresa. não era perto de onde eles residiam. E aí ele ficou protelando, né, essa consulta com o psiquiatra. Uhum. O que é que aconteceu? Um médico que atendeu ele no início, acredito ser um clínico geral, encaminhou ele e orientou, falando para ele que era como se fosse um projeto que os psicólogos atendiam ali um determinado grupo de pessoas. E aí ele foi para um atendimento psicológico, né? E quando chega lá, a psicóloga foi bem legal aquela parte porque ela realmente se apresenta, né? Ela disse que não passa medicamento, que realmente não é uma conduta da psicologia. Uhum. E aí ela começa a fazer, né, o atendimento com ele. E aí ela pede para ele falar algumas coisas relacionadas à vida dele. A princípio, ali com ela, com a psicóloga, eu achava que ele não ia Se abrir? permanecer, nem se abrir, ela permanecer mesmo, porque a princípio ele estava muito ignorante com a mulher e com todo mundo, então ele falava, diante do problema que ele estava vivenciando, ele estava muito arrogante. Uhum. E aí ele fala, e ele foi outras vezes, tem uma parte que alguém fala que ele mesmo disse, acho que para a esposa que foi várias vezes, só que aí essa psicóloga, ela é remanejada para outro local. E aí quando ele vai e chega para ser atendido, já é um psicólogo, e ele não gostou. Tanto é que quando o psicólogo começa a falar com ele, ele vai, bate a porta e sai, né? Então, assim, a questão da construção de vínculo, né? Porque já tem tido isso com a outra psicóloga, Sim. né? Resumindo, não vou falar mais, depois ele consegue ir para o psiquiatra que foi indicado pelo médico que atendeu ele inicialmente, O clínico. né? Tem o histórico de esquizofrenia Da mãe. da mãe, esquizofrenia esquizoide, que ela começou com 35 anos a apresentar, né, diante do contexto de vida dela. E ele fez a associação desse que possivelmente também ele estivesse, Uhum. mas ao mesmo tempo ficou uma coisa muito confusa, sem muito esclarecimento diante do que era a realidade dele e do que não era, né? Ficou coisas que a gente via no início que realmente eram coisas que a mente dele estava criando, né? E depois passou a ser coisas que de fato estavam acontecendo e ao mesmo tempo a gente fica confuso. Isso é real, isso é Aham, né? O filme ficou confuso. Então, assim, eu acredito que o filme deveria ter sido melhor, deveria inclusive ter abordado mais essa questão Da né, esquizofrenia. da esquizofrenia, até porque para medicina não se utiliza esquizofrenia e esquizoide, são condições diferentes, né? Totalmente diferentes, mas lá no filme mostra dessa forma, embora seja um filme de 2010. 2011, né? Uhum. Mas a gente sabe que muita coisa vai Evoluindo. mudando, se adaptando, inclusive os cílios e, enfim, os transtornos. Cada vez mais a gente fica mais transtornado com os transtornos, que sempre está mudando, né? Mas resumindo, o filme é muito confuso, né? Você vai assistir e você termina, você começa confuso, você e termina confuso. Está confuso e você finaliza confuso. Também achei. Embora tenha até atores assim de renome, né? Como a esposa, a personagem que faz a esposa do Kurt, que é a Não lembro o nome. Samantha. Sim, a Samantha, não lembro o nome da atriz. Mas ela fez aquele filme A Agente. Ela já fez aquele filme. Ela fez vários filmes, não lembro. Todos, mas ela fez esse filme. A Agente. Isso. Então, assim, deveria ter focado mais em algumas outras questões, principalmente nesse contexto da esquizofrenia mesmo. Teria ficado mais legal o filme. Eu acho que teria. E inclusive chegou um determinado momento que quando ele vai para o psiquiatra e o psiquiatra diz que ele tem que levar muito a sério esse tratamento, né? Ele diz que não vai abandonar a família. Uhum. Ou seja, porque quando a mãe dele começou a ter esses quadros de esquizofrenia e que ela passou a ser internada, vivendo de fato, ela tinha 2 filhos e ele o Kurt e o irmão foram
a continuidade da criação foi por meio do pai, né? E não da mãe. Então, assim, teve esse distanciamento e tudo mais. Acho que talvez por isso que ele tenha perguntado, né? Sim. Ter falado que não ia se distanciar da família dele. E uma parte que eu entendi foi que, tipo assim, ele estava fazendo aquela questão do abrigo de uma forma também de proteção para a família, né? É algo que ele sempre colocava, por mais que em alguns momentos ele não conseguisse se abrir para a esposa no início, mas ele trazia muito isso do cuidado, né? Do cuidado. E é isso. Teve outra cena lá, por isso que eu digo assim, que não ficou muito clara, porque não foi questões de que ele estava com delírio ou coisa do tipo. Ele teve uma crise e que sangrou, inclusive a esposa dele ligou pedindo uma equipe médica, como se fosse uma espécie de SAMU, né? E aí ele se recusou, inclusive era como se ele tivesse sangrado pelo nariz, coisa desse tipo. Enfim. Então acontecia certas coisas que eram reais, só que ao mesmo tempo acontecia coisas que eram do sonho. Aí eu sei que é para confundir o telespectador, né? Mas você fica confuso no filme. Então, no final do filme, você ficou mais confuso ainda, porque o filme terminou de um jeito que eu fiquei assim, meu Deus do amado. Exatamente. Quer dizer, então, tipo assim, você, em vez de nos surpreender, ficou tipo assim, então tá. Negativamente. Justamente, Então o velho. nome do filme era pra ser Cafuso. Era Cafujos. Então, pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo. Caso tenham gostado, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho. E se não gostar também. Não, se não gostar, pode ir embora. Não, se não gostar, se inscreva. Não, senhor. Se inscreva. Não tem ninguém aqui que não tenha gostado do conteúdo. Se inscreva. Porque se for pra falar mal, vai ter bloco com bloco. Pode falar. É isso. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau, galera.